DOC.com. Você bem informado. Olá, boa noite. Este é o programa DOC.com, o seu novo espaço de informação. E dando continuidade à nossa série de entrevistas com personalidades políticas que podem se tornar candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, recebemos hoje o vereador George Luiz de Oliveira, do PMN. Ele concorreu nas últimas eleições para deputado estadual, conseguiu mais de 11 mil votos, sendo mais de 10 mil em Ponta Grossa. Agora, ele já manifestou a vontade de vir a disputar a Prefeitura. Já nos destaques da semana, vamos conversar com o novo presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Ponta Grossa, o advogado Henrique Neberg. Ele assumiu o posto nesta semana e pretende tratar de vários temas, entre eles o combate à proliferação do crack na cidade, a construção da casa de custódia e os problemas de violência relacionados à Avenida Mich. Além disso, vamos comentar também sobre a vinda da Ambev para Ponta Grossa, a aprovação do Profis pela Câmara e a instalação da CPI da Segurança Pública no Legislativo. E não perca também o que rola na agenda cultural da cidade. Tudo isso depois do intervalo. E participe você também do nosso programa, com críticas e sugestões. É só enviar um e-mail para programadoccom@gmail.com. A gente volta já, um minuto só. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com os destaques da semana. E nessa semana, a Câmara de Ponta Grossa aprovou o Profis, Programa de Facilitação de Pagamento de Débitos do município. Antes de comentar o assunto, vamos ver o trabalho jornalístico realizado pela equipe do Vila Velha News a respeito desse assunto. Destaques da semana. No começo da sessão de segunda-feira na Câmara Municipal, o vereador Pascoal Adura chamou a atenção mais uma vez para os problemas do Hospital Municipal. Ele comentou sobre a falta de médicos e a quantidade de pessoas que estavam sem atendimento. A Fundação EPG deve assumir a contratação dos médicos, mas num prazo de 40 dias. Esse contrato que vocês aprovaram, o problema tudo aqui dentro, é daqui 40 dias vocês vão começar a lidar, 40 dias, e não era emergencial, e não era que estava morrendo gente, e aonde que está a universidade, aonde está o reitor? Um dos projetos de destaque na sessão foi a criação do Programa de Facilitação de Pagamento de Débitos Municipais. Quem tem contas a acertar com o município terá melhores condições de quitar a dívida. Quem pagar o valor à vista não vai pagar os juros nem a multa referente ao débito. E quem quiser pode dar uma entrada de 30% do valor à vista, sem precisar pagar juros e multa. E ainda parcelar o restante em 8 parcelas, com 80% de abatimento nos juros e na multa. O número de inadimplência dentro do município é grande, tanto é que o governo municipal relutou muito por conceder o programa, por aprovar o programa, até porque, se você for analisar bem, é beneficiado justamente quem está inadimplente. E as pessoas que pagam rigorosamente em dia os seus tributos municipais se sentem de certa forma lesadas, se sentem desconfortáveis. Mas o vereador George, um dos autores do projeto, resolveu adiar a votação para fazer algumas alterações no projeto. Algumas alterações serão feitas, por isso eu estou retirando o projeto do Profis da ordem do dia de hoje, mas quarta-feira seguramente já estará pronta a matéria para ser votada e é possível até que a gente peça para que seja votada em 2 sessões. O que eu quero deixar claro para o empresariado e para as pessoas que têm interesse no programa é que o fato de nós não estarmos votando hoje não vai mudar absolutamente nada. Nós vamos fazer alguns ajustes e muito que provavelmente votaremos em 2 discussões na quarta-feira. Bem, essa aprovação do Profis pela Câmara, uma oportunidade, uma possibilidade aí de as pessoas que estão em dívida, né, com o município, seja em impostos, IPTU ou taxas, né, e ISS, entre outros, procurar
a prefeitura para quitar essas dívidas com até 100% de desconto em multas e juros, né? Apenas a correção monetária é que não é possível mexer, mas já é aí, né, Ismael, um bom incentivo para quem aí, por um problema ou outro teve que deixar de pagar em dia, agora tem a oportunidade de voltar a ficar em dia com o município. Sem dúvida, Eduardo, é uma possibilidade dessas pessoas, né, que estão com esses problemas, resolverem parte dos seus problemas, né. Nessa semana ainda, em algumas matérias da televisão, nos jornais, a gente se deparou com a seguinte informação: as dívidas das pessoas estão crescendo cada vez mais, porque o crédito está está livre, né? Enfim, as pessoas não fazem a conta total do bem, mas elas fazem as suas prestações de acordo com o que acham que podem pagar, acabam fazendo prestações muito grandes, não têm o controle e acabam sofrendo muitos problemas e, enfim, isso redunda em inadimplência. Caso parecido acontece com as contas do município, né? Acho que a primeira coisa que uma pessoa pensa assim, em deixar de pagar é um imposto ou alguma taxa específica ali, principalmente o IPTU, né? Não consegui pagar o IPTU, mas quem que vai me tirar da minha casa aqui? Então deixa ele lá guardadinho, lá depois eu acerto, né? Enfim, para a prefeitura é muito importante que esses débitos sejam quitados, porque é a receita do município. E não só para a prefeitura, para todos os municípios, né? Porque esses tributos deveriam e devem voltar em benefício de todos. Então é importante também que as pessoas levem em conta que os débitos relativos ao poder público são tão importantes de serem saudados quanto uma compra de um carro, ou até mesmo a hipoteca da casa, ou qualquer outra conta, né, que as pessoas tenham feito. E, Ismael, é bom frisar também que da arrecadação desses impostos que a prefeitura tem dinheiro para poder investir em pavimentação, saúde, segurança, né, enfim, em toda a área aí. O projeto do Profis é uma iniciativa dos vereadores, do presidente da Câmara, do Maurício Silva, do vereador Alisson Zampieri e também do vereador Jorge Luiz de Oliveira. Mas antes deles apresentarem, e caso não tivesse feito isso, provavelmente poderia a matéria ser vetada, eles procuraram o prefeito Pedro Vosgrau e também o secretário de Finanças, Ângelo Mocelin, para expor qual era a ideia e assim não correr o risco de ser vetado, porque o município poderia alegar renúncia de receita, né, se não fosse a vontade do município, mas não, o prefeito se dispôs a sancionar o projeto. E aí, em breve, o Profis vai estar aí para quem quiser aderir. E tem que ficar aí esperto mesmo para o prazo, né? São 45 dias de período aí para adesão. Passados os 45 dias, um mês e meio, né, não é mais possível fazer essa adesão. Enfim, esse foi o projeto Profis aprovado na Câmara. E outro destaque que trazemos aqui no doc.com também vem da Câmara Municipal, que é a instalação da CPI, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Segurança Pública. Uma proposição do vereador Edilson Fogás, que teve a assinatura de todos os demais vereadores, né, em virtude aí da crescente na criminalidade aí vista nos últimos dias, né? Casos alarmantes aí, podemos dizer assim, como a questão da invasão do Mosteiro da Ressurreição, assassinato de comerciante, né, nos bairros aqui de Ponta Grossa. Ou seja, a situação chegou em um ponto que os vereadores falaram: não, vamos ter que dar nossa parcela de colaboração. Esperamos que essa CPI, que vai ser instalada oficialmente na próxima semana, possa aí, de certa forma, ouvir a polícia, ouvir a Guarda Municipal, trazer todas as lideranças que estão envolvidas nessa área, trazer para que conversem, exponham os problemas e possam resolver. A questão da segurança pública ela é uma questão tão simples como qualquer outra. É impossível fazer segurança pública sem dinheiro. Então, se os vereadores descobrirem uma fórmula, através da CPI, nas investigações que eles pretendem fazer, uma fórmula de granjear mais recursos para a segurança, vai ser uma boa causa. Caso contrário, como a gente sempre fala, né, CPIza, acaba virando em pizza. Mas tomara que isso não aconteça nesse caso. Ah, sim, com certeza. Esperamos aí que o trabalho dos vereadores venha acrescentar, né, de certa forma, para colaborar aí com a questão da segurança pública em Ponta Grossa. E os vereadores frisaram
e bem, que apostam muito no trabalho do Reinaldo de Almeida César, que é aqui de Ponta Grossa e é quem responde aí pela pasta, né, pela Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado. Né? Ele conhece, já esteve algumas vezes, né, nesse início de trabalho aqui em Ponta Grossa, sabe dos problemas e esperamos aí também que possa aí vir a solucioná-los. Né? E outra, mudando um pouco de assunto, uma notícia boa para Ponta Grossa nessa semana foi a consolidação, a confirmação da vinda da Ambev, da cervejaria Ambev aqui para Ponta Grossa, né? No investimento aí milionário, mais de 300 milhões para a fábrica da Ambev, vai gerar aí, 500 empregos diretos, fora os indiretos, passa de 1.000 empregos. Então, uma boa notícia que vem para Ponta Grossa e que teve um intermédio aí também dos deputados locais, né, que quando a Ambev ameaçou não vir para Ponta Grossa por falta de incentivo, logo foram junto ao governo do estado, né, acionaram lá a pasta da Fazenda, né, o secretário Raul, para que esses incentivos fossem dados à Ambev, o que proporcionou a vinda, né, que foi confirmada aí nesta semana. Uma boa notícia para Ponta Grossa, né, Ismael? Sem dúvida. A gente já tratou desse tema em praticamente todos os outros programas doc.com, né? E agora a gente vem com a gente pode comemorar essa ação, tanto do prefeito Voz Grau, dos seus secretários, como dos deputados, e, enfim, com esse acordo entre o governo do Estado... E quando eu falei dos deputados ali, eu não citei o nome deles, né? São os deputados, logicamente, da base governista, que é o Plauto Meiró Guimarães e o Marcelo Rangel, né? Ligados ao governo do Estado, intercederam e conseguiram aí também, de certa forma, colaborar para a vinda dessa cervejaria. Para Ponta Grossa é excelente, não tão bom para a região metropolitana de Curitiba, né? Mas, enfim, que... lá tem muitas empresas também, né? Tomara que não seja uma perda tão grande para a população de lá. O importante é que para nós, para Ponta Grossa, vai ser muito bom, tanto do ponto de vista da arrecadação de impostos, quanto do ponto de vista de postos de trabalho e de riqueza para a cidade. Com certeza, Ponta Grossa aí tende a ganhar com essa vinda da Ambev para a cidade. Bom, esses foram os destaques desse primeiro bloco e no próximo continuamos com os destaques da semana falando sobre a eleição do Conselho Comunitário de Segurança. Para falar sobre o assunto, recebemos o novo presidente da entidade, o advogado Henrique Neberg. É um instante só. Até já, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta com os destaques da semana. Está com a gente hoje o novo presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Henrique Neberg. Boa noite, doutor. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Estou à disposição de vocês aqui. Pois é, o Conselho Comunitário de Segurança aí sempre esteve envolvido, né, e discutindo as questões relativas à segurança pública. Sabemos que é uma área que é de competência do Estado, promover a segurança dos cidadãos, mas o município também cabe uma parcela para melhorar nessa área, né, Henrique? A Constituição diz que é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Então envolve todos os cidadãos e necessário dizer que se não ocorre a participação da população nos órgãos públicos, eles ficam acéfalos, eles não têm uma orientação, é necessário que o povo participe. E o Conselho Comunitário de Segurança, esse viés de ligação entre a sociedade civil organizada e as autoridades policiais. Então a própria finalidade no estatuto dele aqui, pelo menos o Conselho Comunitário de Ponta Grossa, a finalidade é essa interação, integração entre as autoridades policiais e a sociedade civil organizada. Por isso que nós temos no nosso discurso inicial, aí antes da posse até, conclamando para que a sociedade civil participe ativamente. Nós temos algumas ideias de trocar com o Conselho, no sentido de levar o Conselho de Segurança até os bairros, a associação de moradores, os sindicatos. Nós precisamos trazer a população da periferia para trazer as dificuldades que eles têm tido com relação à segurança pública. Evidentemente que o Conselho de Segurança ele é mantido pela Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa,
É evidente que os empresários industriais estão interessados, principalmente ninguém quer uma cidade violenta, uma cidade que não tenha segurança e que esteja dentro, pelo menos dentro dos patamares de outras cidades. Nós não podemos admitir que Ponta Grossa chegue ao nível, a situação de Foz do Iguaçu, que é uma das cidades mais violentas do Brasil, mas em face de ser uma cidade de fronteira. Mas a função do Conselho é essa, é o termômetro da sociedade. Quando a sociedade grita, reclama, é porque algo está errado, né? Como nós temos visto essa semana, aconteceu alguns incidentes, mas nós vimos que a atuação da polícia foi eficaz no sentido de prender aqueles que cometeram aqueles homicídios, com aquele comerciante lá na Vila Isabel, e outras situações que a gente tem visto que a polícia tem atuado. Mas nós estamos preocupados com o índice de criminalidade, eu tenho notado em todos os conselheiros, com relação à situação de Ponta Grossa. Além dessa função de fazer o meio de campo ali mesmo entre a sociedade, né, e os órgãos responsáveis por fazer a segurança da população, além disso, como o Conselho pode agir diretamente ali, né, para melhorar e para apontar aonde está deficitário e alternativas também para se melhorar essa questão da segurança? Sem dúvida nenhuma, eu vejo que o Conselho é um órgão político, né? Político no sentido de reivindicar algumas situações que não ocorrem aqui em Ponta Grossa em relação a outras cidades. Você sabe que nós fazemos parte do movimento Campos Gerais de Igual para Igual e nós temos constatado que Ponta Grossa é preterida. Então, poderia citar o exemplo de uma das bandeiras que nós temos, pelo menos com bandeira, é a casa de custódia, né? Como é que você vai prender se não tem onde colocar? Nós estamos com o presídio interditado. Então, estou dando um exemplo de como o Conselho Comunitário pode ajudar as autoridades, porque você sabe que todo funcionário público, ele está adstrito a ordens ou do governador ou do secretário de segurança, e ele é um funcionário, um prestador de serviço público à população, mas ele tem a sua hierarquia. E é necessário que a sociedade reclame, né, que às vezes se acomoda. Então nós precisamos estar sempre acompanhando os trabalhos das autoridades policiais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, dar ideias, trocar, interagir, porque eu acho que a autoridade, ouvindo a sociedade civil organizada, como uma questão de conselho que eu vi, Lions Club, Rotary, Associação dos Ministros Evangélicos, assim, cada um com a sua experiência, tenho certeza que contribui para a eficácia da prestação do serviço público, que é a segurança pública. Doutor, recentemente o senhor esteve à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na subseção de Ponta Grossa, e foi notória uma certa mudança, quem sabe, no posicionamento da OAB aqui dentro da cidade, ou seja, uma ação um pouco mais combativa, uma ação um pouco mais presente na cidade, não fazendo nenhuma crítica a outros presidentes anteriores, mas enfim, o perfil que o senhor mostrou à frente da OAB e a sua, não só o senhor, assim como a diretoria da OAB, foi de um perfil mais incisivo, mais firme, mais engajado, inclusive em vários outros movimentos, como o senhor falou, Ponta Grossa, Campos Gerais de Igual para Igual, movimento de combate à corrupção, né? A OAB sempre esteve ali. Nós vimos nessa semana que o índice de homicídios em Ponta Grossa cresceu muito em relação ao ano passado, né? Em relação a esse ponto específico, podemos esperar do novo conselho, da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança, uma ação tão firme, tão engajada como foi a sua gestão junto à OAB aqui em Ponta Grossa? Bem, eu espero que seja um ponto de equilíbrio, porque a diretoria é formada pelo Douglas Tacos Fonseca, que todo mundo conhece, que o Douglas eu pedi para que ele pelo menos estivesse conosco com a sua experiência, que já foi várias vezes presidente, já contribuiu presidente da Associação Comercial, e o Coronel Jorge, não preciso nós dizer a voz de comando dele. Eu acho que o meu trabalho vai ser conter esses 2 leões que nós teremos lá, mas a nossa experiência como presidente da OAB com relação aos movimentos que participamos, é evidente que nós queremos fazer com que isso aconteça no Conselho de Segurança, mas sempre respeitando as autoridades, né, elas estão investidas no sentido também de colocar a nossa responsabilidade como sociedade civil, mas não ser omisso com relação às situações quando a gente vê prevaricação ou situações que apareçam. Acho que o Conselho tem que ser enérgico, tem que ser cobrar das autoridades uma posição, porque o que nós queremos é
que a cidade nossa cresça como está crescendo, é isso que nós esperamos, mas cresça com segurança, não que a criminalidade ela cresça junto com o desenvolvimento de Ponta Grossa. Sabemos que Ponta Grossa, nos próximos anos, vai ser, como diz, a bola da vez. Nós temos que cuidar muito para que não se torne aí uma cidade igual Foz do Iguaçu, o Rio de Janeiro, assim, que a criminalidade tome conta. E por isso que nós estamos lá. Bem, Henrique, eu acompanhava no Jornal da Manhã uma declaração sua, né, depois da eleição ali para o Conselho Comunitário de Segurança. Você falava de uma preocupação, e que acredito que é uma preocupação de todos, com a proliferação do crack, né, aí na cidade, que a gente vê desde crianças, envolvendo várias faixas etárias, vários perfis socioeconômicos também, ou seja, como brecar esse avanço do crack? Bom, isso é uma situação bem difícil, né? Porque é uma questão que não é só de segurança pública, já é de saúde pública. De saúde pública, né? Nós precisamos envolver a sociedade. Tem algumas ideias de trazer a Igreja Católica, a Federação Espírita, as igrejas evangélicas, os Rotaries, os Lime. Nós precisamos se envolver mais a sociedade, porque o Estado não tem condições de investir ou de cuidar de instituições de recuperação, porque a gente sabe que não adianta você prender uma pessoa que está viciada no crack. Ela vai roubar, matar, enfim, vai fazer uma série de crimes em relação ao vício do crack, que já é uma epidemia que nós temos na sociedade. E eu quero discutir junto com o Conselho quais as ações que nós possamos contribuir para diminuir essa proliferação. Principalmente eu entendo fazer um trabalho nas escolas municipais, nas escolas estaduais. Eu acho que nós temos aí um arsenal de homens de valor que compõem o Conselho e de mulheres, né, que podem contribuir para mudar essa realidade em Ponta Grossa. Doutor, tem a questão da prevenção em relação à violência, né? E um dos pontos também, assim como esse ponto que o Eduardo citou agora, que o senhor citou a partir da sua posse no Conselho de Segurança, foi com relação à Avenida Mint, né? Enfim. Ponta Grossa pretende ser uma cidade turística, né? E aquele local poderia ser um atrativo turístico também, né? Falando sobre bares, sobre cultura, sobre música e entre outras coisas. Mas sofre com uma falta de segurança ou com uma insegurança um pouco avançada ali naquele local. Poderíamos trabalhar no sentido de prevenção ali? O que pode ser feito? A próxima reunião do Conselho de Segurança vai ser tratado esse assunto que foi tratado na Associação Comercial, que alguns empresários foram pedir socorro, né, para a Associação Comercial. Nós vamos tratar desse assunto junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e talvez até nós editarmos aí, pedimos para que os vereadores editem uma lei que restrinja o horário para moralizar, e evidente pedir que a Polícia Militar, uma polícia ostensiva, e a Polícia Civil, que é a polícia judicial, possa fazer um trabalho ali de fazer com que os maus elementos não frequentem aquele lugar e só pessoas de bem frequentem aquele lugar, que se torne novamente um cartão de visita de Ponta Grossa. Bem, Henrique, na Câmara, né, nesta semana, foi apresentado um requerimento assinado por todos os vereadores. A proposição foi do vereador Edilson Fogassi, mas assinado por todos, para instalar na semana que vem a CPI da Segurança Pública, né? Diante de todos esses fatos, né, que você mesmo citou, do aumento do índice de criminalidade, né, e crimes como a invasão no Mosteiro da Ressurreição, que chocam, né, e um deles, né, e entre os 6 itens que constam no requerimento, né, da CPI, fala também do Conselho Comunitário de Segurança, né, ver o planejamento do Conselho para implementar aí ações que venham a dar resultado na área. Né? Logicamente, se você assumindo agora, deve estar elaborando realmente esse projeto, né? Nós temos uma das obrigações do Estatuto é fazer um plano de metas, né, para um plano anual de metas dos trabalhos prioritários do Conselho e queremos fazer já na próxima reunião, pelo menos lançar uma pauta com os conselheiros. Com relação à CPI, eu tive uma notícia que eu cheguei hoje de Curitiba, eu só li pelos jornais. Não sei até que ponto a CPI pode chegar ao Conselho, porque o Conselho Monetário não presta conta. Eu acho que os vereadores têm que prestar conta a nós, porque eles que tratam do orçamento, principalmente da Guarda Municipal, são eles que aprovam as leis, né? E o Conselho Comunitário, ele é gerido com dinheiro da Associação Comercial, e é a ela que nós devemos prestar conta. Devemos prestar conta aos conselheiros que compõem,
Mas é sempre bem-vindo a preocupação dos vereadores com relação à segurança pública. Por outro, também vejo uma questão da competência. Eu acho que a Polícia Militar, a Polícia Civil, elas prestam conta ao secretário de Segurança Pública. Não sei aonde que chegará esse trabalho CPI, mas que seja para contribuir para a segurança pública de Ponta Grossa, né? Eu acho que quem deve prestar conta a nós é os vereadores, e não nós que estamos aí voluntariamente, não ganhamos nada, né? Não ganhamos essa fábula e temos toda aquela turma lá, né? Então eu acho que é eles que têm que prestar contas, abrir CPI lá para investigar eles, e nós continuaremos o nosso trabalho focado naquilo que nós pretendemos. Tá certo, esse foi o Dr. Henrique Neberg, novo presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Doc.com, espero contar com a sua presença outras vezes. Eu que agradeço, sempre estarei à disposição de vocês. Ok, e no próximo bloco damos continuidade à série de entrevistas com os prefeituráveis. E hoje vamos falar com o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Em 2 minutos, não perca, Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Hoje fazemos a 4ª entrevista com os prefeituráveis e está com a gente o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Boa noite, vereador. Boa noite, Ismael. Boa noite, Eduardo. Um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês e um abraço todo cordial aos nossos telespectadores. Bom, vereador, esse espaço, né, essa série de entrevistas com personalidades que reúnem condições para vir aí a disputar a Prefeitura de Ponta Grossa em 2012, é um espaço realmente para levar aos nossos telespectadores o que pensam, né, essas personalidades. Né? O senhor está aí no seu 2º mandato na Câmara Municipal, foi o 2º vereador mais votado, né, na última eleição, e também disputou a vaga à Assembleia Legislativa, deputado estadual nas últimas eleições, alcançando mais de 10 mil votos aqui em Ponta Grossa, né, e mais de 11 mil aí, ao todo aí na região. Então, qual é o seu pensamento, né, como o senhor vislumbra a sua participação na eleição municipal de 2012? Bom, primeiro eu quero esclarecer a população, deixar muito claro que o PMN, que é o meu partido, a nível estadual, vem fazendo um trabalho muito forte, e eu sou o secretário-geral do partido atualmente, e o nosso presidente é o deputado estadual Dr. Batista, deputado, diga-se de passagem, reeleito com uma votação maravilhosa, ele é da região de Maringá, e é candidato a prefeito de Maringá, e muito que provavelmente com o apoio do governador Beto Richa. E é uma meta do PMN termos candidatos a prefeito em todas as grandes cidades do Paraná. E Ponta Grossa é uma dessas grandes cidades do Paraná. Então hoje, quando fala assim PMN, o nome do vereador Jorge Luiz Oliveira é associado automaticamente, porque eu sou a principal referência do partido aqui em Ponta Grossa. Agora, é claro, na noite desta sexta-feira, nós estaremos nos reunindo com filiados e estaremos promovendo novas filiações ao PMN, e é muito possível que nós possamos até ter um outro nome como candidato a prefeito, mas até então o nome que se ventila dentro do PMN é o meu nome, como disse, por ser a principal referência. E por entender também, Eduardo, que hoje ainda não existem candidaturas efetivamente consolidadas. Nem a nossa está consolidada, existem hoje muitas especulações. Então, dependendo do quadro que se apresentar, realmente isso nos motiva bastante. Eu quero te dizer que uma das questões pontuais que hoje nos motivam a ser candidato a prefeito de Ponta Grossa, primeiro por ser uma novidade, ser um nome novo. Segundo, por não fazer parte do processo eleitoral ano que vem, isso quase que 100% de certeza, nós não teremos no pleito a presença do ex-deputado e ex-prefeito Joselito Canto. E não teremos, graças a Deus, a presença do ex-prefeito do PT, Péricles de Melo. Graças a Deus, porque acho que foi um péssimo prefeito para Ponta Grossa. Então nós teremos novidades, teremos nomes novos, pessoas que já passaram pelo programa
Doc.com, pessoas que ainda passarão pelo programa. É o caso do radialista Tavinho Luque, que também fez uma votação de respeito na última eleição. Eu não me lembro mais quem você disse que já passou por aqui, mas seguramente Marcelo Rangel, nós teremos muito que provavelmente a participação no pleito do deputado Plauto Miró Guimarães, mas eu sinceramente acho que um cidadão que conseguiu 2 eleições de vereador, lutando contra gigantes, lutando contra o poder econômico muito forte, e também com uma campanha muito bonita, muito limpa, mas visual apenas, porque nós não tínhamos dinheiro no passado. Se nós tivéssemos dinheiro, seguramente hoje o George era deputado estadual, mas nós não tínhamos dinheiro. Então nós fizemos mais de 11 mil votos na nossa região, mais de 10 mil em Ponta Grossa, como você disse no começo do programa, com toda certeza, com o trabalho que nós fazemos dentro da Câmara Municipal e que nos credencia, e com o trabalho, sobretudo, que nós fazemos perante a comunidade, porque eu não sou um vereador que só aparece pedindo voto no ano da eleição. O nosso trabalho é constante, o nosso trabalho é diário, o nosso trabalho é de segunda a segunda. Então, acho que tudo isso justifica o porquê hoje eu sou um político ascendente no município de Ponta Grossa. Você citou a questão da organização partidária, né, do PMN, seu partido, né, em nível estadual, consequentemente aqui em Ponta Grossa, né, vindo a organizar o partido, né, formando uma base aí para proporcional e, logicamente, uma base forte que daria sustentação para apresentar um candidato a prefeito. É nessa base que está sendo trabalhado? Veja, primeiro nós pensamos em estruturar o PMN, que muitos insistem em chamar de nanico. Não, é um partido pequeno, mas é um partido pequeno que tem deputado estadual, e tem muito partido que se diz mediano e não tem deputado estadual. Tem partido aqui em Ponta Grossa, que eu vou me reservar o direito de não citá-los, mas que se dizem grandes e não tem sequer um vereador na Câmara Municipal. Então, aqui em Ponta Grossa, o PMN é grande, o PMN em Ponta Grossa é gigante. O PMN tem condições, sim, de se aliar com outros partidos. Nós já conversamos diversas vezes com o Eliseu Chociai, que também é uma pessoa que sabe organizar muito bem a questão partidária. Ele está aí com PTN, está aí com PTB. Conversamos bastante também com o Romualdo Camargo, que é uma outra pessoa que articula muito bem os bastidores da política. Nós conversamos com o prefeito Pedro Vosgrau Filho, afinal de contas, eu fui uma das pessoas que mais o ajudou no segundo turno das eleições de 2008, e ele, obviamente, que reconhece isso. E então nós conversamos também com o deputado Marcelo Rangel, com o Sandro Alex, conversamos com o empresário Márcio Paulic, estamos conversando com todo mundo. É possível é muito possível, muito provável que o PMN coloque o meu nome à apreciação da população de Ponta Grossa no ano que vem, como existe também possibilidade, já tive dois convites para formar chapa e ser vice-prefeito de 2 candidatos fortíssimos aqui de Ponta Grossa. Então, tudo a gente está estudando, mas a princípio, da maneira como o quadro vem se desenhando, e me parece que nós teremos um candidato do DEM, teremos um candidato de uma outra corrente, que muito provavelmente vai ser Marcelo, Sandro ou Márcio Paulic, que nega que é candidato, mas tem gente que até aposta, já fez comigo, que o Márcio é candidato a prefeito de Ponta Grossa. Se realmente nós tivermos 2 ou 3 candidatos, é muito possível que realmente eu encare esse desafio e seja candidato a prefeito, porque afinal de contas, eu, como diz acreditado, eu não vejo ninguém na minha frente. Eu não sou melhor do que ninguém, mas não sou pior do que nenhum dos que estão se apresentando para ser prefeito de Ponta Grossa. Eu não conheço menos a cidade de Ponta Grossa do que o Márcio, do que o Marcelo, do que o Sandro, do que o Plauto. Não conheço, de maneira nenhuma. E até, diga-se de passagem, eu sempre morei em Ponta Grossa. Porque tem gente que quer ser candidato a prefeito de Ponta Grossa e nem sequer mora na nossa cidade. Então tem esses absurdos à política também, os oportunistas. Então, mas tudo isso vai vir à tona, obviamente, dentro do processo eleitoral,
que começa em julho do ano que vem. Vereador, o senhor fez uma avaliação muito clara a respeito do quadro político atual em relação às eleições do ano que vem. Tendo em vista esse quadro que o senhor acabou de pintar para nós aqui, a questão desse grupo envolvendo Marcelo, os dois deputados, né, irmãos do PPS, mais o Márcio Paulic de um lado, provavelmente o Plauto de outro do DEM, os dois com simpatia junto ao governo estadual. Né? Como o senhor se imagina, no caso, se houver um confronto com essas lideranças? Porque o PMN também, de certa forma, apoia o governo estadual e na questão desses apoios, a construção desses apoios. Por quê? É de se imaginar que a candidatura a vereador, a sua eleição a vereador, não vamos dizer que estaria praticamente certa, mas o senhor teria uma grande chance de se reeleger, né? Eu tenho trabalhado muito para isso. Como eu disse, nosso trabalho dentro da Câmara Municipal não é um trabalho de última hora, corda no pescoço, não. Nós fazemos um trabalho constante. O PMN hoje é aliado do governador Beto Richa. O PMN hoje faz bancada com o PPS na Assembleia Legislativa. Inclusive, o relacionamento do deputado Marcelo Rangel com o deputado Batista é excepcional, é muito bom. Assim como a minha relação com o deputado Marcelo, o deputado Sandro Alex, é muito fraternal. Então, eu não tenho nenhum problema em sentar numa mesma mesa com os dois e talvez compor com eles. Não tenho nenhum problema. Assim como eu não tenho problema nenhum em compor com o deputado Plauto Miró Guimarães Filho. Não tenho nenhum problema. Até pela proximidade que o deputado Plauto Miró hoje tem com o governador e com o prefeito Pedro Vosgrau Filho. E teria algum problema em confrontá-los, caso seja essa situação? Nenhum problema. Confronto ideológico é muito salutar, é saudável, é importante. Nós não podemos polarizar a eleição em duas candidaturas. Nós temos que ter uma via alternativa e eu, sinceramente, eu não vejo, com todo o respeito que tenho aos outros postulantes ao cargo de prefeito municipal, eu não vejo ninguém assim com muita energia, com nenhum vigor, que tenha condições de enfrentar o Plauto e que tenha condições de enfrentar o Marcelo. Aí, obviamente, a próxima pergunta se deve me fazer, e você se sente com esse vigor e com essa energia? Eu me sinto. Eu me sinto absolutamente preparado. Como disse, conheço muito bem a cidade de Ponta Grossa. Sei das suas deficiências, conheço as suas necessidades. Sou um homem hoje, já de 40 anos, tenho uma experiência de mais de 6 anos dentro da Câmara Municipal. Então, acho que toda essa experiência acumulada ao longo dos anos me credencia, sim, a postular o cargo de prefeito municipal da minha cidade. Ok, Jorge, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar sobre algumas ideias suas para a questão administrativa, mesmo algumas questões pontuais aí que envolvem a área de segurança, de trânsito aí da nossa cidade. É um minuto só, voltamos já com o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Doc.com, você bem informado. Quanto tempo deu? 13. Ui, que número horrível. 8. Agora fala a verdade. Gente do céu. Gravando. Estamos de volta com o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Está na série de entrevistas do Doc.com com prefeituráveis. Bom, vereador, falava da questão política partidária, até da questão de composições do quadro do ano que vem. Questões mais relacionadas à infraestrutura, à questão administrativa mesmo de Ponta Grossa, né? Uma das maiores arrecadadoras de impostos do Paraná, né? Ponta Grossa tem um orçamento aí que vai beirar aí, provavelmente nos próximos anos, quase 500 milhões de reais. E tem vários problemas, o senhor como vereador sabe muito bem que a população precisa de melhorias na saúde, na segurança, na questão de trânsito. Nessa questão de trânsito, o senhor é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Trânsito, né? Como prefeito, né, qual seria uma atitude sua, né, uma iniciativa para melhorar essa questão? Hoje, todas as soluções que nós encontramos para o trânsito de Ponta Grossa, e diga-se de passagem, a CPI tem feito um trabalho brilhante, mas são soluções paliativas.
Veja que nós conseguimos diversos semáforos para a cidade. Eu vou citar ali na esquina da Associação Recreativa Amigos do Trabalho, na descida para o Jardim Europa, aqui na Silva Jardim, na frente do Hiper Mufato, no chafariz ali da Avenida Carlos Cavalcante, na Nicolau Clipio Neto, no Santa Paula. Então nós conseguimos muita coisa. Nós conseguimos agora, recebi a notícia do Coronel Edmir, a partir da semana que vem a Avenida Michi vai estar monitorada com câmeras de vídeo, para a gente espantar aquela corja de vagabundo que está lá na Avenida Michi. Então nós conseguimos muitas coisas pontuais na questão da segurança, na questão do trânsito. Agora, como eu disse, soluções paliativas. A cidade está crescendo. Ontem, essa semana mesmo, o prefeito assinou o contrato, o protocolo de intenções com a Ambev. A Ambev é uma realidade hoje, todo mundo sabe disso. E outras empresas que virão em função da Ambev e outras empresas que virão também por conta própria, porque Ponta Grossa é uma cidade que atrai realmente, neste momento está atraindo empresas. Mas isso também graças ao governo do estado do Paraná. E claro, graças à prefeitura que abriu as portas inteligentemente, de modo a essas empresas terem interesse. Mas a verdade, eu tenho dito, que nós precisamos pensar a nossa cidade para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então o que nós temos que fazer? As ruas de Ponta Grossa são do jeito que elas são. Não tem como alargar as ruas de Ponta Grossa. Hoje nós temos uma frota de mais de 150 mil veículos. Daqui a algum tempo nós teremos 160, 170, 200 mil veículos e as ruas continuarão exatamente iguais. Então o que nós precisamos efetivamente fazer é a construção, o planejamento de um centro novo para a cidade de Ponta Grossa. E não é utopia falar isso. É só nós, naturalmente, termos um planejamento. Por isso o plano diretor da cidade de Ponta Grossa é muito importante e um plano diretor que contempla exatamente isso, a descentralização de serviços. E eu realmente defendo, eu quero numa outra oportunidade explicar isso para as entidades, enfim, para as autoridades constituídas do município, para a imprensa de uma forma ampla, o que significa esse meu projeto? É a construção de um centro novo. Aí você naturalmente vai ter que colocar empresas âncoras, vai ter que colocar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Mufato, o Condro, o Tozeto, um shopping, numa outra região da cidade, e puxar e fazer um centro da cidade novo, com ruas planejadas. É isso que nós precisamos para a cidade. Nós precisamos pensar grande. Mas, infelizmente, hoje o que nós percebemos é que as pessoas que pretendem ser prefeito de Ponta Grossa têm outras preocupações, têm outras prioridades que não são exatamente essas, que não contemplam justamente isso que eu estou dizendo. Eu não sou o dono da verdade, mas eu penso que Ponta Grossa precisa sim de um centro novo. Santos, no litoral paulista, tem um centro histórico. Salvador tem um centro histórico. Tantas outras cidades têm o centro histórico e o centro novo. Ponta Grossa caminha. O caminho de Ponta Grossa é por aí. Ponta Grossa vai ter automaticamente daqui, no máximo uma década, no máximo, vai ter que começar a pensar num centro novo. Se eu me eleger prefeito de Ponta Grossa e tiver essa felicidade no ano que vem, pode ser antecipado esse projeto. É o projeto que eu tenho para a minha cidade, é esse. Nós temos que descentralizar os serviços, nós temos que construir, mas com muito planejamento, um centro novo aqui na cidade de Ponta Grossa, e eu vou bater muito firme em cima dessa questão. Claro, tem a questão da segurança pública, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai melhorar agora com o governador Beto Richa, sobretudo porque o secretário de Segurança é um pontagrossense, especialista, filho da vereadora Lina e do saudoso Djalma de Almeida César. O Reinaldo de Almeida César, tenho certeza, vai ser um excelente secretário de Segurança, mas não basta só ele ser um bom secretário de Segurança. Se as ações pontuais por parte dos delegados da Polícia Civil, se as ações pontuais por parte da Guarda Municipal e da Polícia Militar não forem contundentes e não tiver um plano de ação aqui em Ponta Grossa para combater a criminalidade, nós vamos continuar convivendo com os latrocínios por causa de uma carteira de cigarro, igual aconteceu semana passada no Jardim Boa Vista. Então esse tipo de situação nós não podemos mais tolerar, não podemos mais aceitar essa insegurança das ruas de Ponta Grossa, de não poder ir na esquina comprar um pão de tarde, porque hoje você é assaltado em plena luz do dia.
Esse é o grande problema da nossa cidade hoje, tirando a saúde. A saúde hoje vive um momento terrível também, mas não é por falta de empenho e de interesse do prefeito Voz Grau. Tem muito médico, e não vamos generalizar, é claro, mas tem muito médico que boicota o próprio prefeito. Tem médico de PSF hoje que deveria atender 5, 6, 7, 10 consultas em 1 hora, muitas vezes atende uma. E às vezes nenhuma. Então, daí fica difícil você tocar a saúde mesmo, que é problemática no Brasil inteiro. Vereador, o senhor tratou dos temas que realmente a gente já ia tocar nesse assunto, principalmente da segurança, a questão da saúde. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, queria que o senhor tentasse fazer um resumo, assim, porque o nosso tempo é um pouco curto. O senhor falou essa novidade, é uma novidade assim, até que vai gerar muita polêmica, a questão do novo centro para Ponta Grossa, eu acredito, né? Porque as empresas, tem muitas empresas aqui nesse círculo, né? Ao passo que em alguns bairros já se visualizam outros centros, né? Fortes comerciais e tal, e industriais inclusive. A questão da descentralização de um novo centro, um centro histórico, um centro comercial, ou um centro industrial, um centro de negócios, ela seria a principal novidade de uma candidatura à prefeitura com o seu nome, além, naturalmente, do seu nome, que seria uma total novidade, né, num processo desse, ou o senhor planeja alguma outra coisa assim para chamar a atenção para a sua pessoa e para a sua candidatura? Vejam, como eu disse, eu não sou dono da verdade. Claro que tudo que nós planejamos, obviamente, tem que ser absolutamente muito bem estudado. Eu acredito que tudo que você faz hoje, de certa forma, gera polêmica. Agora, o que nós temos que vir para uma candidatura a prefeito de Ponta Grossa é vir com uma proposta contundente, uma proposta séria, alguma coisa exequível. Você não pode vir com um delírio. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Agora, você vai ter um centro da cidade novo. O centro velho, o centro histórico, sobrevive. A cidade está crescendo. É uma necessidade. Vai continuar tumultuado o trânsito, mas em níveis mais aceitáveis. Mas vai continuar. A Maxi Tango vai continuar vendendo, só que a Maxi Tango vai fazer uma loja lá no Centro Novo também. O Banco do Brasil precisa colocar uma outra agência em outro lugar. Simplesmente isso. Por quê? Porque, senhores, senhoras que nos assistem, Curitiba tem uma projeção de daqui 20 anos ter mais de 6 milhões de habitantes. Hoje não tem 3 milhões. Imaginem os senhores. Se Ponta Grossa for nesse mesmo ritmo, num ritmo parecido, hoje nós pularíamos de 320 mil habitantes, daqui 20 anos nós seríamos perto de 600 mil habitantes. Aonde que os veículos vão circular por essa cidade? Então é claro que é polêmico, é muito polêmico hoje você vir aqui no programa e ter a coragem de assumir um projeto dessa magnitude, um projeto que transforma uma cidade como um todo, mas alguém tem que fazer isso. Eu já estou cansado de ver as mesmas coisas, as mesmas promessas, vou acabar com a fila na saúde, vou melhorar a educação, vou melhorar a segurança pública, sempre os mesmos discursos. Eu não tenho discurso pronto, eu na verdade tenho um projeto pronto para a cidade. Então, as pessoas que acreditam que isso pode realmente ser colocado em prática, eu tenho certeza absoluta que vão começar a apoiar essa minha pré-candidatura desde já. Claro, como eu disse, tem pessoas que vão aceitar, vão concordar com o que eu estou falando, e tem algumas pessoas que não vão concordar. Isso é absolutamente natural dentro do processo democrático. Agora, se não for exatamente isso, eu sinceramente não sei qual é a solução para a questão do crescimento da cidade de Ponta Grossa. A cidade tem que espichar, tem que crescer para algum lugar. E não pode só ficar fazendo casa popular, não pode ficar só fazendo condomínio. Há de se construir um centro novo, sim. Então eu vou defender essa ideia, no caso da viabilidade da minha candidatura a prefeito, porque eu acredito nisso. Acredito nisso e conheço o projeto da Prefeitura de Santos, da época que instituiu esse centro novo. Fui buscar informações de outros municípios, assim como Salvador, e vi que a ideia é muito boa. Cada empresário de Santos que tinha uma loja no Centro Velho, tem uma no Centro Novo. E continuo vendendo, porque Santos cresceu pra caramba, assim como Ponta Grossa vai crescer muito nos próximos anos, e eu não tenho a menor dúvida disso.
Bom, um projeto aí, logicamente, que é bom aí para Ponta Grossa, né? Se for viável, como o senhor está falando. E agora vai ter aí todo um tempo para apresentá-lo e né, torná-lo viável, né? Aí durante esse preparativo para a campanha eleitoral que inicia aí no próximo ano. Bom, mas o nosso tempo aqui com o vereador Jorge acabou. Logicamente poderíamos ter vários outros assuntos aí a estar tratando, mas numa sequência aí também podemos estar tratando aí de aspectos pontuais. Gostaria de agradecer a sua presença, vereador, e deixar as portas abertas também para uma futura volta aí ao doc.com. Eu quero agradecer ao Ismael, a você, Eduardo, e quero dizer à população de Ponta Grossa que quando você tem um governador igual o Beto Richa, que provavelmente, se o Plauto for candidato, vai ser o candidato do Plauto. Mas num segundo turno, com toda certeza, eu posso ser a segunda opção dele. Mas administrar a cidade de Ponta Grossa com o apoio do governador Beto Richa e com o apoio dessa figura maravilhosa que é a senadora Gleisi Hoffmann, que hoje é ministra-chefe da Casa Civil, eu não vou dizer que é fácil, mas a gente acaba vai encontrar algumas facilidades, porque hoje tem o governador Beto, como eu já disse, e a ministra Gleisi, que tem os seus olhos voltados para o estado do Paraná e, sobretudo, para a cidade de Ponta Grossa também. Agradeço a oportunidade, agradeço aos telespectadores e realmente espero, numa próxima oportunidade, bem breve, voltar aqui para falar de outros projetos para a cidade de Ponta Grossa. Ok, esse foi o vereador Jorge Luiz de Oliveira nessa nossa série de entrevista com prefeituráveis. Agora, confira os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Este final de semana é o último com programação do primeiro Festival Gastronômico de Ponta Grossa. Fazem parte da ação a Baviera Choperia, Boteco da Visconde, Botequim, Choperia Tito, Churrascaria Expedicionário do Cogo, Churrascaria Lugano, Churrascaria Zancanaro, Empório Avenida, Hantai Sushi Club, La Gôndola, Mediterrâneo Bistrô, Pastelaria Princesa, Planalto Hotel e Eventos, Premium Vila Velha Hotel, Slaviera Executive e Vila Família Micules. Em todos esses locais é possível conhecer pratos típicos da cidade com descontos especiais. Amanhã, dia 23 de julho, no Cine Teatro Ópera, tem espetáculo de stand-up com O Guri de Uruguaiana. Os ingressos estão disponíveis no teatro ao preço de R$ 40. Mas preste atenção, através do site www.paranaclick.com.br é possível conseguir descontos de até 60%. Anote aí, www.paranaclick.com.br. Já no domingo, é dia de filme no Cine Teatro Ópera, com Brasil Animado, uma promoção do Governo do Estado do Paraná através da Secretaria de Estado da Cultura e do Museu da Imagem e do Som. A atividade acontece às 3 da tarde de domingo, no Auditório A. A entrada é franca e a classificação é livre. Nesse final de semana, também tem espetáculo teatral. O nome da peça é Estação Saudade, o Reencontro. O projeto é da Secretaria de Cultura Municipal. Amanhã a peça acontece no Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa. E no domingo o espetáculo será no Cine Teatro Ópera, sempre às 8 da noite, tanto no sábado quanto no domingo. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 4 e R$ 2. A classificação é livre. Boa noite para você e um bom final de semana cultural. Agenda Cultural. E com os destaques da agenda cultural, encerramos mais um programa doc.com. E não esqueça, você pode participar enviando suas críticas e sugestões. Basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. Para quem quiser rever o programa doc.com, ele estará disponível no site do Jornal da Manhã, no www.jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no www.plantãodacidade.com.br. Além, é claro, do nosso canal no YouTube, no www.youtube.com/programadoccom. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem, quando temos um novo encontro marcado com a informação. Até lá, doc.com, você bem informado. Você bem informado.